E aí eu fico me perguntando bastante, queria, sim, compartilhar essas preocupações mais com vocês do que resolvê-las, né? E pensar o que importa mais nesse momento. E assim, acho que a gente pode ir para essas questões e para as evidências que cada uma dessas questões apontam. Eu acho que a professora Muna, a Isabela, você mesmo, Pedro, já apontaram isso, mas tentar sistematizar um pouquinho elas e atrelar sempre com as evidências e ver o que a gente consegue aprender através disso. Então, várias camadas já apareceram, acho que a primeira delas é a sociedade internacional. Então, as manifestações ao redor do mundo vêm, sem dúvida, crescendo, né, com um número cada vez maior de pessoas, com uma adesão cada vez maior, não só na rua árabe, nem só nos países do chamado sul global, mas também dos países ditos ocidentais ou do norte, né? E a questão que eu postulo aqui é o quanto essas manifestações vêm impactando, se é que elas estão impactando alguma coisa, a própria posição israelense, a posição de Estado israelense. E, assim, há muita gente vem falando no fechamento dessa janela de legitimidade israelense. E a questão é se esse item está, de fato, combinado com um impacto muito terrível, que é o impacto das imagens, que é um elemento que eu queria trazer aqui próximo, que é justamente a mídia, e se as manifestações são fortes em si mesmo, se essa aliança global Sul-Sul também está amarrada com outro tópico que eu queria trazer, que é a diplomacia e a sociedade internacional, atuam sozinhos ou em combinação. E aí, também isso já foi abordado um pouquinho nas falas anteriores, o papel da cobertura da mídia, né? Que eu acho que ainda que a gente possa criticar muito no meio mainstream, né? Em canais, o que a gente tem de informação disponível nesses canais de mainstream, eu acho que a gente pode falar que em canais alternativos, como esse que a gente justamente está, um trabalho muito importante vem sendo feito. Então, os correspondentes na região também têm literalmente dado sangue para poder cobrir esse conflito. E aqui estou usando conflito entre aspas, mas eu não quero, cada hora que eu uso o conceito, temo assim esticar e tentar explicar o uso do conceito ou não. Então, eu estou falando conflito de uma forma genérica, ainda que eu entenda que a gente está falando de uma ocupação, tá? Então, eu acho que ainda que a gente possa pensar, né, nessa questão das bolhas, se é que o quanto a informação chega para os diferentes nichos. E apesar da gente ter, sabe, N problemas com a divulgação, eu acho que a gente pode dizer com segurança que a informação está disponível, né? Então, uma vez que a informação está disponível, a questão nesse momento é o seguinte: se quero ouvir a informação, será que ela é relevante? Será que ela me parece útil? Será que ela me parece importante? E aí, se a gente começa a pensar esse tipo de questão, aí sim a gente é levado para um debate que é uma outra ordem, que é da ordem do que eu vou trazer mais adiante, que é a ordem da empatia seletiva, né? Então, aqui a gente está dizendo que, bom, a informação está lá, talvez ela fosse suficiente não só para as pessoas, mas também os líderes, a sociedade doméstica e todos esses agentes que eu estou tentando trazer fossem capazes de manter ou alcançar um cessar-fogo, alcançar uma paralisação das hostilidades mínimas, mas ainda assim ela não é suficiente. E aí acho que isso tem muito a ver com se essa informação me importa, né? Mas aí vamos deixar isso de lado um momento e acho que a gente pode ir para os fatos midiáticos. E os fatos midiáticos são assustadores. Quer dizer, hoje o Comitê para a Proteção de Jornalistas apontou que até esse momento 95 jornalistas e trabalhadores da mídia tiveram a morte documentada como fruto desse conflito. 90 deles são palestinos, 2 são israelenses e 3 libaneses. Esse é o período mais mortal
para jornalistas desde 1992, que é quando eles começaram a fazer a coleta dos dados, o comitê. Então, vocês veem que não é por falta de trabalho no solo, falta de trabalho no campo, que a virada não acontece. Então, bom, aí vamos pensar, então, na sociedade civil israelense. A Isabela frisou também isso, né? Parte da sociedade civil israelense pede um foco muito maior no resgate dos reféns, num cessar-fogo, numa renúncia do Netanyahu nas manifestações, na dissolução do governo, uma chamada de novas eleições. E a sociedade israelense, claro, está muito polarizada, apesar desse nacionalismo exacerbado, né, que tem os seus adeptos, porque o nacionalismo ele é sempre capaz de forjar essa coesão interna, essa união interna, sempre em momentos de guerra. Então, isso é uma arma bastante perigosa. Mas a verdade aqui é que há uma oposição doméstica importante, e como foi dito aqui, quer dizer, as vozes judaicas, elas são plurais, e é por isso que elas são vozes no plural, né? Então, essa oposição doméstica existe. Então, não dá para dizer que a sociedade israelense está absolutamente apática em relação ao conflito, ainda que isso seja verdade a depender do contexto, do momento. E aqui a gente volta de novo à questão, né? Se a questão é qualitativamente, se a opinião pública importa qualitativamente, a opinião pública doméstica, né? Ou se ela é quantitativamente importante, ou seja, assim, a gente não atingiu um limiar necessário, um patamar que sozinho ele consiga, acompanhado de outros elementos ou sozinho, consiga gerar mudanças de Estado no governo. E aí a questão permanece, né? Será que não é suficiente porque não se atingiu uma conjuntura crítica? Será que ele ainda não basta? Ou porque ele precisa de outros elementos, ou porque é uma questão de intensidade, de uma questão quantitativa, ou se ela nunca vai chegar, dado o estado de coisas que se tem na sociedade israelense e também no ordenamento estatal israelense, já que a gente fala tanto do prolongamento desse modus operandi da ocupação. E aí uma outra questão, assim, que também, na verdade, o Pedro abre o programa falando disso, vocês também levantaram esses assuntos, são as negociações diplomáticas de vários atores que estão aqui envolvidos. Então, o Brasil, antes da gente falar do Brasil, né, hoje tem uma tentativa de cessar-fogo sendo trabalhada no Cairo, tentando ser costurada. A delegação do Hamas teria deixado o Cairo, foi consultar, então, as suas lideranças. Talvez a negociação esteja emperrada até o Ramadã, mas uma das questões de impasse é basicamente, segundo os bastidores, a não cessão de uma lista completa dos reféns pelo Hamas, porque o Hamas alega que ele não tem nas mãos essa lista completa, porque os reféns estão com outros grupos que também fazem parte da resistência islâmica. Então, essas tentativas multilaterais, elas existem. O Qatar já foi responsável pelas mediações na soltura da primeira leva de reféns, mas o fato é que 5 meses de guerra, esse elemento das negociações diplomáticas parece também ele ser insuficiente, né? E aí eu fico sempre, você vê que o meu argumento está bastante circular, porque assim ainda é uma insuficiência e ainda é uma incapacidade de compreensão, porque não se atinge esse patamar que seja suficiente para que um cessar-fogo mínimo aconteça. E aí eu comentei que ia falar de Brasil. O Brasil, claro, teve um papel fundamental durante o mês de outubro, quando ele ocupou a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU. Ele fez manobras e costuras diplomáticas muito importantes para tentar um consenso na resolução de cessar-fogo, mas isso também foi sem sucesso. Mais recentemente, o presidente Lula entra, né, nesse debate com erros, com acertos, mas, indubitavelmente, ele põe de volta o tema na pauta. Num momento em que eu acho que a guerra já estava, digamos, num ponto de esquecimento, num ponto de normalização, que era, bem da verdade, um ponto que ela sempre esteve. Né? A gente tem a marcha, aí tem 2, 3 dias de algum movimento, mas o ponto normal,
quase que o ponto basal do conflito é esse, é de normalização, é de desumanização, e a gente vai chegar a um ponto nisso. Então, eu acho que, ainda que ele fale, quando ele reaquece o debate ideológico em torno do conflito, né, ele traz mais a oposição da direita bolsonarista e também de parcelas da esquerda, ele, de fato, foi responsável por reanimar os ânimos no Sul global e reanimar o tema nessa agenda para o Sul. E aqui, a professora Muna também levantou, né, a importância dos avanços do BDS na América Latina como um todo, e dessa oposição de países vizinhos, que sem dúvida se dá justamente nesse contexto de maior comoção diplomática e de líderes tentando fazer essa oposição em relação ao regime israelense. Então, daí aqui também o conceito que ela trouxe de palestinização do mundo, ou de identificação coletiva com esta causa que se torna uma causa humanitária, um espírito bastante saidiano também, um espírito de vários dos teóricos que se debruçaram ao longo dessas décadas sobre a questão palestina. E aí, por fim, eu acho que a gente tem uma das grandes armas, ou das últimas armas, que é o direito internacional. A África do Sul hoje pediu de novo ao Tribunal Internacional de Justiça que evite que a fome se instale em Gaza, embora a gente já saiba de inúmeros relatos nesse sentido. Então, em janeiro, a corte, o tribunal, perdão, já tinha ordenado que Israel suspendesse esses atos genocidas e tomasse medidas, então, para garantir a prestação de assistência humanitária. As lideranças palestinas, enfim, já tinham acusado Israel de violar as convenções sobre o genocídio, de desafiar aquelas medidas que são as medidas provisórias do tribunal. A corte, claro, ainda segue em deliberação, isso ainda vai levar algum tempo, mas é fato que a gente tem mais de 30 mil mortos e talvez o dobro disso de feridos, num contexto de uma destruição absolutamente maciça e de escassez de bens de primeira necessidade. E esse bloqueio imposto, que é um bloqueio que já vinha há 16 anos, mas é um bloqueio que está particularmente rigoroso agora no norte, inclusive de ajuda humanitária, viola, então, aqui os fatos, né? Viola as leis de guerra, que são as leis tipificadas no Estatuto de Roma, de 1998, porque estão na categoria, em duas categorias. Uma é a categoria de punição coletiva, e a outra é a categoria de usar a privação de alimento para civis como método de guerra, basicamente fazer as pessoas passarem fome. Então, isso está tipificado. Isso, a gente também tem uma clara tentativa de transferência populacional ou de deportação, que também está tipificada, ataque às instalações civis, destruição ou apropriação de propriedade. E isso, naturalmente, vai se somando àquelas evidências que podem caracterizar a intenção genocida, que é a grande temática aqui para se provar a intenção. Né? Aqui a gente tem, por exemplo, uma acusação de roubo dos registros nos cartórios em Gaza. Então, uma vez que você tem não só roubo de propriedade, isso está tipificado em Roma, mas você também tem um roubo de um passado, um roubo de uma história e um roubo de uma identidade coletiva. Eu acho que as evidências para provar genocídio elas estão cada vez mais claras nesse contexto. E todo esse material é usado pela corte para tentar avaliar e dar o parecer. Mas, enfim, isso tudo para provar, então, se há ou não intenção genocida de destruir em todo ou em parte um grupo nacional de uma etnia ou religiosa, ou assim por diante. Então, assim, as evidências, elas estão postas, né? Eu acho que a questão aqui, por isso que eu digo que eu trago mais uma provocação do que uma solução, é em que medida e se e quando elas são suficientes.
E eu amarro um pouco com a ideia da empatia seletiva, porque eu acho que é aqui que ou a gente ganha tudo ou se perde tudo. Porque a empatia seletiva ela tem muito a ver com o diálogo com o outro, com a identificação, com a empatia com aquele que você entende ou aquele que você percebe sendo merecedor da sua empatia. Lembra como eu falei do merecedor da notícia que você vai ouvir, da pena que você vai ter, da humanidade que você vai corresponder. Então, se esse outro é entendido enquanto menos humano, se o valor inerente daquela existência ele é esvaziado, mesmo que só um pouco, mesmo que não na sua totalidade, só um pouco, então ele vai ser merecedor de toda uma sorte de exceções. Eu acho que isso explica, em boa medida, muito do que a gente vem observando, não só no contexto da guerra em si, mas também nas reações no Brasil e entre os nossos pares, entre os nossos colegas, entre os nossos familiares, por que não? E aqui, se essa condição necessária ela não estiver presente, aí sim, por isso que eu digo, a gente perde tudo. A gente perde o efeito das manifestações, a gente perde o efeito do impacto do material midiático, a gente perde talvez até os efeitos do direito internacional. E isso é muito, muito, muito fundamental, porque ele permeia o conflito, eu acho que desde o início. Com uma espécie de entendimento assim, meio que continuado, meio que permanente, que vai caminhando abaixo, sabe? Em todas as instituições, meio que para e passo com qualquer evolução que você tenha. Mesmo de operações militares, até negociações de paz, debates públicos, discursos de liderança, etc. A professora Muna mencionou justamente a continuidade do conflito, né, e chamou a atenção para essa reação do pós 7 de outubro. Então, portanto, acho que a gente nem pode falar em reação propriamente, porque o uso das palavras aqui é fundamental, como eu apontei no início. Então, é realmente uma coisa continuada. Então, quando algumas vidas valem mais que as outras, alguns bebês valem mais que outros, algumas mulheres valem mais que outras, e aqui entra-se todo um debate sobre o estupro como arma de guerra e assim por diante, aí a gente vai tendo uma visão do conflito que é bastante assim, complexa, mas também a gente tem que entender esses nuances. E exemplos muito recentes desse desequilíbrio valorativo, então hoje, por exemplo, que o MIT foi alvo de uma nova ação judicial por parte de estudantes e de uma organização sem fins lucrativos, que alegariam de novo que o Instituto permite um antissemitismo no campus. E aí, a Isabela também falou, né, dessa confusão seletiva sobre antisionismo e antissemitismo. É uma confusão bastante deliberada, ela faz parte da narrativa, e a ideia aqui é esvaziar qualquer discurso que seja antisionista.